Vem aí Minuto da Soja, oferecimento Risa Sementes, a transformação da agricultura brasileira no ar, Davi. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Flamir Brandalize, muito boa tarde. Ontem você estava assustado com uma terça-feira complicada para os preços e hoje continua caindo. Ontem foi uma terça-feira negra, né, João? E hoje você não pode falar isso, viu? Não pode falar isso. Não. Sei lá que cor você vai usar, mas não pode falar. Olha, João, a terça-feira já é a terceira terça-feira que aconteceu, que nem ontem, que o mercado foi de baixa, né? E no mercado global de commodities, o pessoal da área do petróleo também já comenta que as três últimas terças-feiras foram de baixa, né? São terças-feiras negras. E hoje é continuidade, porque continua essa crise toda, que nem você mostrou todas as manchetes aí, né, João? Com relação à crise, principalmente na Europa, né? A Europa agora vendo a inflação batendo perto de 10% já, e não dando sinais de desaceleração, está crescendo. Então, foi mexer com o urso é nervoso, tem unhas grandes, dentes fortes. E aquele ditado, que nem eu já comentei aí faz 2 meses atrás, aí, que naquela reunião principal lá do final de março, começo de abril, em que o Putin falou lá para todos os seus ministros que a Rússia, ela vive sem o mundo e o mundo não vive sem a Rússia, está se confirmando, né, essa degradação da Europa e está pressionando os mercados, né, e enquanto o pessoal não conseguir fazer algum acordo efetivo aí para acalmar com o urso russo, para acalmar com a guerra, certamente vai continuar pressionado aí o mercado financeiro agindo e o pessoal temendo aí, tendo que correr para o dólar e para títulos públicos americanos. Vou aproveitar hoje é uma continuidade, né? Porque pode falar, já é a continuidade dessa questão financeira, né? Eu queria aproveitar o seu conhecimento lá da Rússia, que você tem, e também da Ucrânia. Já falei agora há pouco que você casou numa igreja ucraniana, sua esposa é ucraniana, então você tem uma ligação muito forte com a Ucrânia, mas a sua empresa, a Brandalize Consulting, é fonte de referência do Brasil para os russos. Então o Vladimir tem uma ligação muito direta com o Ministério da Agricultura russo. Então, ele tem os dois lados das informações. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amigo, aqui, o Ricardo Nislau, está dizendo que ontem o Jornal Nacional desceu o pau no Bolsonaro porque ele ficou neutro na guerra. Bom, primeiro eu não assisto mais o Jornal Nacional, então ele está me falando isso, tá bom. Agora, pouca gente se dá conta, uma informação que você já disse aqui, que aquela faixa do Donbass, que é a região leste da Ucrânia, ela é habitada quase que 100% por russos. É isso mesmo, Vladimir? Na realidade, o último plebiscito que foi realizado ali na região foi em 2014, quando teve a crise com a Crimeia. Naquele momento, tinha 90% da população que habita a área de Donbass de cidadãos russos, não? Porque aquela região, quando era a ex-União Soviética, ela pertencia à Rússia, não pertencia à Ucrânia. E daí, na transição aí da União Soviética para países liberados, que é a quebra da cortina de ferro, né? Então, automaticamente, o governo russo acabou cedendo para a Ucrânia, que eram parceiros na época, para administrar e tocar como estados ucranianos, porque sempre foram parceiros, que nem você citou, né? A primeira capital da Rússia foi Kiev, depois de 500, 600 anos quase, que criou-se a Moscou. A parte dos russos é uma parte diferente dos ucranianos efetivos, né? O ucraniano é um povo de agricultores há milhares de anos, e a parte dos russos da área principal da Rússia são de nômades ou guerreiros há milhares de anos. Então, são povos um pouco diferentes. E a região de Donbass, que é uma região que fica numa divisa de transição, ela sempre foi habitada pela maioria da população sendo russa, né, João? Então, e esses russos, eles reclamaram em 2014 para continuarem falando russo, para continuar ensinando russo nas escolas, a religião sendo a religião católica russa, e automaticamente isso foi reprimido pelos governos aí que vieram aí da Ucrânia, e acabou estourando agora em fevereiro na guerra. E essa situação
também cresceu porque a Ucrânia, nos governos que tiveram aí nos últimos anos, quase todos foram muito corruptos. Então, a corrupção na Ucrânia sempre foi muito grande. E essa região acabou se rebelando também contra isso, e aí os governos acabaram meio perseguindo, né, os líderes russos que moram na região de Donbás, e acabou entrando o Putin na jogada, né? E Putin, como o nome diz, é um Putin, né? E automaticamente ele tem armas, né? E tem um país gigantesco aí por trás, um exército gigantesco, e a Rússia nunca perdeu guerra. Então é aí que está a história. E o pessoal da Europa tem um pavor, um medo extremo da Rússia. Os próprios Estados Unidos têm um medo extremo da Rússia, porque na história todos os países já perderam guerras. A Rússia nunca perdeu uma guerra. E aí conta muito, assim, né, no frigir dos ovos, né, João? Mas assim, também lembrando que lá dentro dessa região de Donbás tinha um triste, né, porque foi extinto, exército, um batalhão chamado Azov, que era formado por nazistas, deu motivo para o Putin invadir essa região leste aí. Mas o fato que eu estou dizendo era o Jair Bolsonaro ficar neutro nessa história entre os dois, né? Ele falou esses dias com o Zelensky reclamou da neutralidade do presidente brasileiro. Ah, mas se ele já arrastou os jovens dele para a morte, ele quer também causar problemas para nós, né? O fato é que com isso nós temos uma recessão mundial, né? Isso é que prejudica e faz com que os produtores brasileiros procurem mais informações e façam suas contas diante do que vem por aí. João, a questão é que o Zelensky, ele está tentando levar a Europa e Estados Unidos para uma terceira guerra mundial, né? Porque se eles apoiarem efetivamente militarmente dentro da Ucrânia para defender a Ucrânia, seria a terceira guerra mundial. E nessa situação, quem mais vai perder vai ser a Europa, porque é muito fácil da Rússia bombardear toda a Europa com mísseis nucleares, João. E aí o que vai virar a Europa? Isso está a um botão do Putin, né, João? E a Europa não vai querer isso nunca, nem os Estados Unidos. Não vão fazer essa loucura, né? Tá bom por aí, vamos parar por aí, porque é importante a gente sempre analisar aqui com essa história do gás russo que vai ser cortado, a Alemanha vai ser atingida, as empresas alemãs que produzem os nossos defensivos terão que diminuir a produção, nós vamos ser atingidos. Isso sim é que é a nossa cobertura aqui. Dito isso, a Alemanha, a Alemanha já está abrindo algumas minas de carvão e tudo, para tentar usar mais carvão. Será que aquela tua amiga Greta vai reclamar agora que a Alemanha vai voltar a usar carvão no inverno ou ela vai passar frio? Não, então, mas ela não fala nada também do calor que está agora na Europa, queimando as florestas, ela está quietinha, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Diante disso, o nosso mercado está o segundo dia em queda, não adianta olhar os fundamentos, você já falou isso, temos que olhar para fora. Qual é o cenário e como é que estão os preços hoje, Vlamir Brandalize? Olha, João, o cenário lá em Chicago, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai deixar um pouco de lado essa questão do financeiro e volta para os fundamentos. Ele gira em cima do mercado financeiro, de partes políticas, mas depois ele tende a consolidar em cima de fundamentos. Então, e os fundamentos nesse momento são positivos, João, porque o mercado americano, a safra americana, ela está numa semana seca, muito calor, as temperaturas subindo, e agora pela manhã aqui no escritório nós fizemos os cálculos do potencial da safra nesse momento em cima da qualidade da safra americana de soja, que é 61% de lavoura boa excelente. Então, nessa área plantada, nesse momento, eles estão com um potencial de safra de 120,4 milhões de toneladas. O USDA apontou 122,6, se eu não me engano, no relatório passado. Então, a safra americana, nesse momento, ela já está mostrando que vai ter safra menor do que as projeções. Ela pode mudar isso? Pode, porque ainda tem muito para florescer, tem muito para entrar a formação de vagem, mas se ela manter qualidade desse padrão de 60% ou menos, ela vai perder potencial, porque aí o mercado volta a ter apelo positivo. Mas, no momento, o mercado não está dando bola para isso. E aqui no mercado brasileiro, hoje, aí, pouca mudança nos portos, mas o mercado hoje 190,5 na soja agora de julho com agosto, 192,5 na soja de setembro, 192,5 porque o prêmio de setembro
está pagando 225 acima do que é Chicago, que é agosto Chicago, né? E o prêmio agora mais curto, aí, que é o julho-agosto, pagando 135. Então, é essa a posição, por isso que o 190,5 a 191 na soja de julho e agosto, e o agosto cheio até paga 191,5, talvez, aí no Porto de Paranaguá, Rio Grande, e 192,5 no setembro cheio, aí que é a posição. Balcão, João. O mercado do balcão caiu em relação a ontem. Espera um pouquinho só me passa a posição de janeiro, aquela posição que é mais, que paga mais. Boa, posição de janeiro. Lembra que o janeiro, até o começo, até segunda-feira, né? Segunda-feira pagava 205, né? Uhum. Hoje ele está dando chance de 200 a 201. Entrega agora agosto e recebe em janeiro, 200 a 201. E com prêmio lá em cima? Prêmio, sim, daí ele é prêmio positivo, né? Um prêmio bastante favorável, né? Tá, para a posição entrega. Vamos para os lotes. Né? Quanto? Mercado de lotes aí no sul variando de 182 a 187. Também é um dia que começou meio calmo de negócio. O pessoal negociou muito bem na segunda-feira, provavelmente na faixa de 1 milhão de toneladas na segunda-feira, e hoje negociou pouco, né? Então, esse é o ponto. Eu esqueci de comentar a questão de Chicago também, João. Chicago também está um pouco negativo, uma pressão negativa maior que deveria hoje, porque ontem surgiu muito boato aí que a China teria comprado 10 navios nos Estados Unidos de soja. E o mercado estava otimista com isso, né? E, na realidade, o USDA confirmou hoje foram só 2 navios. Então, essa notícia aí que teve negócio, mas o volume foi muito menor do que era esperado, né? Então, a mim atrapalhou um pouquinho o dia lá hoje. Mas é só hoje, amanhã já é outra história, amanhã é outro dia, e amanhã talvez o clima ganhe forças. Mas hoje o mercado é de financeiro e essa frustração com relação a vendas para a China. Enquanto aqui no balcão, que nem eu citei, o balcão caiu. Balcão gaúcho 174, aí hoje ali nas Missões, ali mais próximo da parte central do Rio Grande do Sul. E ainda tem chance ali na região de Pelotas, perto do Porto, na faixa de 180, aí o balcão de produtor. Alguns já indicando 178 ali naquela região. Balcão catarinense 176 a 180, paranaense 172 a 178, 180 a região de Ponta Grossa. E balcão do Sudeste aí variando de 170 a 176, já indicando alguns locais aí de Minas Gerais já fala abaixo de 170 no balcão. E no Centro-Oeste, praticamente todas as regiões abaixo de 170, de 165 a menos, aí as posições até 155, aí as posições mais distantes do Centro-Oeste aí, João. Nossa, 155, louco. Ok. Já tem balcão do Centro-Oeste a 155. Tá. Parece que tem chuvas previstas para o Centro-Oeste americano, o Corn Belt, semana que vem, é isso? Exatamente. Continua no mapa de clima, aí a partir de domingo, segunda, entrarem algumas chuvas ali na região de Indiana, subindo para Iowa, Illinois. Então tem vários dias com chuvas. Então, estados importantes, né, João? Estados importantes. Eu digo isso porque tem 2 amigos da gente mandando vídeos para nós aí. O pessoal é lá de Diamantino, lá do oeste de Mato Grosso, eles estão no Corn Belt. É o primo do Altemar, é o Rogério Crollen e o Luciano Freitas. Eles já mandaram vários vídeos, eles já passaram por Iowa e tal, ali está muito, muito bonito, a soja, o milho, estão perfeitos. Só que eles estão no Texas. E aí eles mandaram uns vídeos para a gente que é uma situação muito preocupante em termos de água. Mas lembrando também que o Texas é um deserto, né? Vamos combinar. Mas eles dizem que nessa época do ano já devia estar bem melhor a situação. O Davi, põe aí o vídeo onde o Rogério Crollen e o Luciano Freitas falam do problema da água do subsolo do Texas, do ar. Boa tarde, galera. Tudo bem? Boa tarde aí, pessoal. Pessoal não. Vamos falar primeiro com você. Você já viu aquele ditado, mais seco que língua de papagaio? Seco. Mas já tá viu? Seco aqui, tá um calorão. Vamos mostrar? Mostra aí pro pessoal aí. Galera, essa área aqui era para estar toda plantada, tá? E verde. O que vocês estão vendo aí, nós estamos rodando já faz, hoje de manhã já está fazendo quase uns 300 quilômetros e toda essa área tá seca.
Área que já era para estar com algodão há 60, 70 dias de plantado aí. Não tem área plantada, é muito pouco. A área irrigada que está plantada não representa quase nada. E pior que está tudo parado. Tem muito pivô já parado que parou de irrigar porque não tem água no solo. Nós tivemos em contato hoje com o Kerry Hurst, que mora aqui a vida inteira, e ele nos relatou que há 50 anos atrás, quando eles tiravam água para irrigação, a água saía no cano de 12 polegadas. E hoje, nos mesmos lugares, eles tiram de 2 a 4 polegadas. Então vocês veem a diferença que isso tá nisso aqui, ó. Áreas, mesmo as áreas irrigadas, elas estão sem plantar. Justamente por quê? Porque o aquífero tem prazo de validade, tá bom? Tá aí a dica. Rogério, qual que é o impacto que está ocorrendo na região por esse aquífero estar sendo cada dia mais exaurido? Então, esse senhor de 71 anos que nos atendeu e nos deu uma aula de informação, que há 40, 50 anos atrás, eles tinham o lençol freático superficial. E com o tempo foi passando, a agricultura foi instalando e foram os pivôs central, e o lençol freático ele se aprofundou. E nisso que está acontecendo, tendo as secas mais severas. Então, com o passar dos anos também estão tendo diminuiu as chuvas, e a plantação está com deficiência aí de uma água e um estresse hídrico muito grande aqui no Texas. Obrigado. Obrigado, boa tarde. O Luciano Freitas, ao Rogério Crollen, né? Ô Vlamir, e também serve de ponto de conversa, pé de conversa para vocês que vão lá na Copavel, né? No show rural de inverno. Põe a tela para lembrar, Davi. Hein, Vlamir? Isso é boa conversa, principalmente o pessoal de Goiás também, né? Que usa bastante irrigação. É bom a gente ter um pouco de controle, né? João, o Texas ele sempre foi um deserto, né, João? Então, a questão é o seguinte, João, o Texas é um estado altamente produtivo. Apesar de ser deserto, eles plantam mais de 9 milhões de hectares de culturas. Então, não é pouca coisa, não. Se for comparado ao Brasil, só o Mato Grosso que supera o Texas, com área agricultável. Então, isso a gente vai abordar até no show rural lá de inverno, toda essa situação, porque o Texas é importante em várias culturas. Ele planta quase tudo lá no Texas, é plantado, e quase tudo irrigado também, né, João? Mas com relação à soja, só para deixar um alerta aí, a soja não tem importância econômica dentro do Texas. O Texas planta quase nada de soja, ele planta muito algodão, são quase 2,3 milhões de hectares de algodão. E daí ele tem uma faixa de boa importante de milho e as outras culturas todas. Você planta de tudo. Lá é um estado muito pecuário, né? Então tem muita pecuária ali no Texas também. Mas é o quarto maior estado em área agrícola nos Estados Unidos. Então é importante ele estar com um período de seca, ter pouca água para irrigação. Isso vai refletir na produção americana, certamente. Mas é uma boa notícia para o pessoal do algodão do Brasil, né? Porque o estado do Texas é um importante produtor de algodão lá nos Estados Unidos, né? E está com um problema grave aí. Pode plantar ainda nesse momento, atrasado, né? Mas já tem perda, né, João? A Carla Mendes, do Notícias Agrícolas, está lembrando que o Texas foi atingido principalmente no algodão, conforme você disse. A safra do estado foi dizimada pelo calorão e falta de chuvas. E só para fechar a soja, o Almir Essig está pedindo para você falar dos preços da soja para o Brasil para 2023. O que esperar? Olha, João, o mercado da soja 2023 hoje está variando de 170 aí nos portos a 175 aí nas últimas semanas. O que a gente tem que pensar é que com a safra aí americana perto de 120 milhões de toneladas, o mercado mundial vai consumir tudo que vai produzir, porque a produção mundial real vai ficar perto de 380 milhões se a gente conseguir uma safra cheia aqui, porque ainda tem riscos grandes, né? Lá na Argentina o pessoal está com temor
conversando com o pessoal da Argentina de que essa menina aí, Laninha, né, ela vem incomodar eles aí de novo aí nesse ano e atrapalha a vida dos produtores da Argentina. Então, isso pode limitar ainda mais a produção mundial. Por isso que eu acredito que o produtor tem que esperar a soja na faixa de 14, 14,5 dólares, e quando o mercado ficar perto de 15 lá em Chicago, é aqueles momentos de venda, ou seja, o mercado acima de 14,5 indo para 15, pegando num dia que o dólar está em alta, Chicago em alta e soja nesse patamar lá acima para a safra nova, é momento excelente. No mercado do momento, ainda hoje, nós estamos trabalhando na faixa de 13,5 ou menos, né? Abaixo de 13,5 para 2023. Então, eu acho que tem fôlego para melhorar um pouco esse número ainda está barato, eu acho que pode subir mais um pouco, e daí o produtor começar a pensar em fechamentos. A realidade é um mercado menor do que foi esse ano, porque nós chegamos a 17,82, né, no melhor momento, e agora nós estamos vendo soja aí a 13,5, 14 e pouquinho, aí na posição agosto, que está um pouco mais de 14,5, né? Então, o mercado já navegou para baixo. Como as commodities em geral, mundial, aí, todas elas acomodaram. E isso não muda do dia para a noite, né? Porque essa recessão mundial, ela vai continuar e esse fator é um fator limitante de cotação, né? É um fator psicológico, né? O povo vai comer? Vai! Mas o fator psicológico é que o povo vai comer, mas o povo vai ter menos dinheiro. E automaticamente acaba segurando a pressão aí sobre as cotações.